Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Eu sou o Sinclair, chamado pastor segundo a vontade de nosso Deus, em Cristo Jesus. Como é bom nós estarmos aqui louvando e adorando a Deus e trazendo sempre novas reflexões do Evangelho para a edificação da vida dos nossos irmãos. Nesta semana estaremos estudando a terceira lição da revista que nos fala sobre a cruz de Cristo. E o tema da lição de número 3 nos fala sobre por que Cristo morreu. E nesta semana, de segunda até domingo, nós temos uma leitura diária que nos é compartilhada por nossa irmã, presbítera Lídia. Então, o texto de hoje encontra-se em João 3, do versículo 14 ao verso 18. É uma resposta em uma palavra de amor que Jesus fala a Nicodemos, que nos expressa o grandioso amor de Deus. Diz assim o texto: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós podemos observar aqui em João 3,14, que nos remete ao texto que encontramos em Números, verso de número 21, capítulo 21, que nos fala sobre a serpente de bronze. Ali já nos estava prefigurando a morte de Cristo na cruz do Calvário. E esta morte, assim como os judeus, os hebreus, eram picados por serpentes, e olharem para aquela serpente de bronze naquela haste, que o bronze ele significa o sofrimento, onde através do sofrimento de Cristo Jesus, que olhar-se para ele, cresce nele, seria curado. Como assim os hebreus foram curados, quem era picado pela serpente, olhando aquela serpente de bronze naquela haste, era curado. Assim, o próprio Senhor Jesus ensina a Nicodemos, dizendo que da mesma forma Jesus ele foi levantado, ele foi enviado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A cruz de Cristo e a crucificação de Jesus é a expressão gloriosa do amor de Deus para todos nós. Porque Deus ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem nele não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus assim os abençoe e que este amor revelado a nós por Cristo Jesus na cruz do Calvário venha preencher todo o nosso ser em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor tome as palavras que acabamos de ler e que aplique as tuas palavras aos nossos corações, nos concedendo vida e vida com abundância. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.